Olá, Tcharam, professor! Olha, não tudo bem caí. aí? Tudo bem? Gente, o professor todo sorridente, porque eu falei para ele que eu tenho medo dele, tá? Vou contar aqui na live. Boa Medo de noite, mim? professor. Obrigada por ter Tudo bem? aceito o nosso convite. Então, em nome do IBPJUR, eu já quero te agradecer, porque depois eu vou deixar você falar até o final. Eu não sei se você prefere deixar os comentários ou que eu tire. Pode ficar à vontade aqui, quem manda é você. Aí é com você, você que decide. Se quiser deixar para ir verificando eventuais dúvidas, não tem problema. Para Então, mim não tem se problema não. a, se a nossa conexão também funcionar normal, vou aumentar meu som aqui. Todo mundo ouvindo bem, vendo bem. Eu já vou passar a palavra para o professor, porque esse tema tem muito assunto. Eu sou super aluna dele. Acho que você eternamente não tem jeito. Cada curso, cada vez que eu encontro com ele, eu saio achando que sei tudo e depois eu não sei nada. Então, o nosso tema, para vocês que estão entrando aí agora, é as curiosidades sobre os cálculos previdenciais. Então, podem mandar aqui que a gente vai tentando responder tudo, tá, professor? Não, fique à vontade. Eu agradeço o convite. A correria do dia a dia tem me impedido de participar de muitos eventos, mas é sempre importante esse bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre esses assuntos que são relevantes para o direito previdenciário, até porque nós somos o direito previdenciário, né? Não que as outras matérias não mereçam algum valor menor, muito pelo contrário, né? Eu tenho acompanhado outros professores de outras matérias, também têm desenvolvido um trabalho bem interessante. E essa provocação, né, sobre as curiosidades dos cálculos, né, ou do cálculo previdenciário, acho que aqui é mesmo o plural, porque nós temos várias nuances de cálculos previdenciários. Eu separei aqui algumas curiosidades, as 10 curiosidades que são. A curiosidade, na verdade, são os pontos importantes, né, o que merece atenção. Mas você já começou com uma provocação, meio que sem querer, você já trouxe mais uma curiosidade que é a história, né, de eu saio da aula pensando que sei tudo e de repente, você falou para mim isso outro dia, né? Eu saio achando que está tudo ok e depois penso que não sei nada. Mas na verdade, isso é comum, não tem nada de errado nisso, até porque eu digo muito isso em aula, você já deve ter ouvido eu falar, que a aula não serve para muita coisa se a gente não continuar praticando, né? Então, uma curiosidade importante é a atuação no dia a dia. Né? Não só, mas eu não tenho processo. Tá, mas nós temos hoje várias ferramentas que disponibilizam para a gente cálculos, cartas de concessão. Então, quando eu comecei, não sei se faz muito tempo, acho que uns 11 anos mais ou menos, eu fazia exatamente isso. Né? Naquela época não tinha sistema de cálculo, eu não me recordo de livros sobre cálculo, pelo menos eu não conhecia, né? Era tudo muito difícil e diferente da atualidade. Não tinha Instagram, acho que naquela época acho que devia ter Orkut, mas comunidade sobre o direito previdenciário, não me recordo de nenhuma. Então era tudo muito mais difícil, né? E o que eu fazia então? Separava cálculos de outras pessoas, de outros colegas e ficava estudando com base neles. E não tem outro jeito, né? Hoje nós temos livros de cálculos previdenciários, que são livros bem importantes para a matéria. Este é um deles, né? É o passo a passo do cálculo do benefício previdenciário. Um livro que eu comecei a escrever bem antes da promulgação da emenda. Então, quando promulgou a emenda, já estava pronto, né? Foi só lançar, né? Basicamente foi isso, fazer os últimos acertos, algumas alterações, mas ele estava pronto, porque eu já vinha trabalhando nisso há muito tempo. Qual a minha pretensão com relação a isso? Né? É levar mesmo a informação, um roteiro de cálculo, trabalhar com alguma coisa que seja simples. Então, veja, se você alia a prática, você pode pegar qualquer carta de concessão hoje, se parar para estudar junto com o livro, seja esse que está aí, ou qualquer outro que fale sobre o mesmo assunto, você já tem ferramenta para atuar. Então, uma curiosidade é esta. Eu não posso admitir um desespero. Eu saio da aula e acho que não sei mais nada quando eu chego no escritório. Não, na verdade não é isso, né? Porque você precisa continuar praticando.
E aí vai um pouco de disciplina, né? Porque não estou dizendo que este não é o seu caso, né? Mas você tem que insistir no assunto. Veja, nós temos vários previdenciaristas que estudam outros pontos da matéria. Estudam direito, aposentadoria especial, benefício por incapacidade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade. Cálculo é uma das facetas do direito previdenciário. Mas observe que há uma diferença nos cálculos, o que é uma curiosidade. O cálculo está em todos os benefícios previdenciários. Então, quando você estuda a aposentadoria por idade, eu vejo muita gente dizendo, quando chega no cálculo eu fecho o olho, né? Seja o que Deus quiser, mas na verdade não. Você vai estudar aposentadoria por idade, estuda o cálculo da aposentadoria por idade. Vai estudar aposentadoria especial, estuda o cálculo da aposentadoria especial. Porque há aqui uma inversão de valores. Eu, quando vou estudar cálculo, não tem como eu estudar só cálculo, eu tenho que estudar o benefício também. Então, é aprender por tabela, né? Eu estou estudando o cálculo e aprendendo o benefício. Agora, quem quiser estudar só o benefício, consegue, sem estudar o cálculo. Só que aí é mais perigoso, né? Porque a gente só tem que tomar bastante cuidado com isso. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Bruna, está me ouvindo? Eu estou te vendo. Tá aí, Bruna? Está me ouvindo? Tá, então a Bruna está me ouvindo, vamos embora. O que é uma pena, né? Quem sabe daqui a pouco volta. Então eu estava dizendo da necessidade do estudo, não só com relação ao benefício previdenciário, a matéria, né, o aprofundamento, mas também com relação aos cálculos, porque isso é de extrema importância. Uma outra curiosidade que eu separei para vocês diz respeito a uma afirmação que eu vou fazer, talvez você fique brava comigo, diz respeito a eu achar que o cálculo é fácil, mas aí eu tenho que apontar para você que cálculos previdenciários não são tão difíceis quanto parece. Não são mesmo. Porque tudo vai se tornar diferente a depender do aprofundamento dos estudos. Né? Se eu não estudo cálculo, aí vai ser difícil mesmo, né? Não tem jeito. Mas quando tem uma base mínima e você entende a origem dos cálculos previdenciários, tudo fica mais tranquilo. Não é tão difícil quanto parece. Né? Acho que é mais um estigma da matéria, porque é matemática e advogado não é com cálculo, negócio da matemática. Mas não, os cálculos previdenciários são como os outros. Né? E aí, veja, dentro da matéria, nós temos basicamente as 4 operações básicas da matemática, as mais simples, né? Mais, menos, vezes, dividir. E nós não temos no direito previdenciário nenhuma equação do segundo grau, por exemplo, nenhuma variável elevada ao quadrado. Não existe no direito previdenciário, pelo menos aqui, nesse momento eu não consigo lembrar, mas não tem mesmo, uma equação, por exemplo, x ao quadrado mais 2x, não tem isso. Né? Uma das fórmulas mais complexas do direito previdenciário é a fórmula do fator previdenciário. E lá eu tenho mais, menos, vezes, dividir. Não tem nada de tão complexo assim. Então, eu não posso dizer que o cálculo previdenciário é difícil se eu não estou habituado a lidar com ele. Então, se você vai estudar o previdenciário, tem que estudar também os cálculos previdenciários. Inclua lá nos seus estudos, reserve um tempo para isso, porque não tem como seguir na matéria, até porque vai gerar um reflexo positivo ou negativo no montante total devido, seja no valor do benefício ou lá na execução no valor dos atrasados, dependendo do cuidado que você tem com a matéria. Então, muita gente corre dos cálculos porque não querem nem olhar para ele. Já ouvi aluno dizendo para mim, professor, quando eu pego um cálculo, é a mesma coisa que estar lendo grego, né? Por quê? Se eu faço essa afirmação,
Eu só posso entender que a pessoa não conhece nada de cálculo previdenciário. Se você tem uma base, dá para ter uma noção, ainda que mínima, do que está à sua frente. Né? Então, uma afirmação que eu vou fazer para acalmar não só a Bruna, como todos os outros colegas, é que os cálculos previdenciários não são difíceis. Tá? Muito pelo contrário. Porque nós temos, quando se pensa em valor de benefício previdenciário, só um único modelo de cálculo. Né? O legislador, desde a Lei Eloy Chaves, lá de 1923, sempre calculou o benefício do mesmo jeito. Né? Só tem um jeito de calcular o benefício, o que eu chamo de passo a passo. O primeiro passo é o cálculo do salário de benefício, que é a média do salário de contribuição, e o segundo passo, a renda mensal inicial, salário de benefício vezes alíquota. Sempre foi assim, nunca mudou. Mas o que a reforma da Previdência, então, fez com tudo isso? Não mudou o jeito de calcular benefício. Mudou a fórmula de cálculo do salário de benefício. Era a média dos 80% maiores salários, agora é média de 100%. Mas veja, média do salário de contribuição é salário de benefício, continua sendo. Não tem alteração no jeito de calcular benefício. Quando eu começo a aula, eu digo, se você entender os dois passos do cálculo do benefício, fica muito mais fácil a nossa conversa, porque isso não vai mudar. Mas todos os benefícios são calculados assim? Todos, exceto o auxílio reclusão, salário família e salário maternidade, que esses basicamente têm, exceto o salário maternidade, os outros têm valor fixo, então não precisa fazer cálculo, né? Já está. O auxílio reclusão pós-reforma da Previdência só pode ter valor de um salário mínimo, nem mais, nem menos. Então, todos os benefícios são calculados do mesmo jeito. Se você tiver a noção de como calcular uma aposentadoria especial, você calcula uma aposentadoria por idade. Claro que existem alguns pontos, né, que traçam diferenças entre eles, mas isso é detalhe que você vai aprendendo ao longo do caminho. Não está me ouvindo ainda? Não me Bruna, você não consegue falar comigo? Bruna? Bom, acho que a Bruna não está me ouvindo. Vamos lá, então. Outra curiosidade, e esta é indispensável que a gente trace aqui, diz respeito à emenda constitucional 103. Tá, você está... Tá bom. Então, você está me acompanhando aí. É que tem um delay. É que tem um delay aí e você não consegue me ouvir. Eu vou ter que acabar encerrando essa live, é isso? Acho que eu vou ter que acabar encerrando a live. Mas tudo bem. Vamos lá. Outra curiosidade, que está no número 2 aqui da minha lista, diz respeito exatamente à alteração de fórmula de cálculo do benefício previdenciário. Antes da emenda constitucional 103, nós tínhamos salário de benefício como média dos 80% maiores salários de contribuição. E depois da reforma da Previdência, esta regra, esta fórmula de cálculo foi alterada, né? Então agora os benefícios são calculados pela média de todos os salários de contribuição a partir de julho de 94. Um detalhe é que o segurado não vai poder usar as contribuições anteriores a julho de 94. Essa regra permanece, né? Então isso é parecido com o que era. A diferença entre fórmulas de cálculo é que nós tínhamos a possibilidade de utilização dos 80% maiores salários de contribuição, e agora nós vamos usar a média de 100% do salário. Bom, o que tem de ruim nisso? Já está dito, né? O ruim dessa história é a impossibilidade de exclusão de 20% dos menores salários de contribuição. Que impacto isso gera para o benefício? Impacto negativo. Quando eu não posso excluir menores salários de contribuição, eu terei uma redução no valor do benefício. Isso é certo. Mas você pode questionar, não tem aí uma possibilidade de exclusão de menores salários de contribuição? Tem, essa é a terceira informação importante. Eu posso excluir menores salários de contribuição. Está lá no parágrafo 6º do artigo 26 da emenda constitucional 103. É possível, tá? Mas não cabe para todas as situações, não é regra. Regra geral, eu não posso excluir nenhum salário de contribuição. Então, eu terei exceção, que está no parágrafo 6º do artigo 26. Posso excluir menores salários de contribuição? Posso, desde que você tenha tempo de contribuição superior ao tempo mínimo exigido. Na aposentadoria por idade, regra de transição, lá do artigo 18 da emenda, homem e mulher precisam de 15 anos de contribuição para se aposentar. Então, se um segurado só tem 15 anos de contribuição, ele não pode excluir nenhum salário de contribuição, porque ele só tem o mínimo. Tá?
Então, e se eu tiver 16 anos de contribuição na regra de transição da aposentadoria por idade, posso excluir salários de contribuição? Pode. Excluir, se você tem 16, você pode excluir um ano até chegar ao tempo mínimo de contribuição. Observem que isso vai acontecer muito na aposentadoria por idade, seja na disposição transitória do artigo 19 ou na regra de transição do artigo 18. Porque o tempo mínimo exigido de contribuição é baixo, né? 15 anos para a mulher e para o homem na regra de transição e na regra transitória 15 para a mulher e 20 para o homem. Então, o tempo de contribuição é mais baixo. Agora, pense na regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Lá serão exigidos 35 anos de contribuição para o homem, 30 para a mulher, com redução de 5 anos para os professores, mas eu tenho outros requisitos, né, que é o pagamento do pedágio, por exemplo. Então, observem que nesta regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, nessas, né, que são 4, o tempo de contribuição mínimo é muito maior, o que vai quase que inviabilizar a exclusão de menores salários de contribuição. Então, não se iludam muito com, eu posso excluir salário de contribuição. Pode, né? Mas isso é exceção. E lembrando que todo o tempo que você excluir do cálculo do benefício, para exclusão de menores salários de contribuição, eles não poderão ser utilizados para nada. Tá? Então, nem para acréscimo de alíquota. Porque hoje a alíquota do benefício vai ser regra geral de 60% mais 2% para cada ano, além de um tempo mínimo. Então, se você excluir tempo de contribuição, não vai poder utilizá-lo para acréscimo de 2% na alíquota do benefício. Tá? Esse acréscimo que está lá nos parágrafos 2º e 5º do artigo 26. Então, esta é uma notícia ruim, é uma curiosidade, né? Inicialmente, como regra, eu não posso excluir salários de contribuição, na exceção eu posso, mas o tempo que eu excluir não poderei utilizar para nada. Então, fiquem atentos aí, porque não é, na maior parte dos casos, uma vantagem, assim, uma coisa tão importante. Já que a Bruna não me ouve, eu vou continuar aqui. Tem uma curiosidade que é muito importante nessa história toda, que diz respeito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Aqui eu preciso chamar a atenção de vocês, porque lá no artigo 22 da emenda constitucional, está dito que a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela continua sendo calculada de acordo com a Lei Complementar 142, inclusive quanto aos critérios de cálculo. Isso quer dizer, basicamente, olha, para a aposentadoria da pessoa com deficiência não mudou absolutamente nada, continua como era. Mas e a sistemática de cálculo que a emenda constitucional 113 estabeleceu? Não aplica para a aposentadoria da pessoa com deficiência, seja a idade ou tempo de contribuição. Continuam as mesmas alíquotas, aposentadoria da PCD, por tempo de contribuição, alíquota de 100%. Aposentadoria por idade, alíquota de 70%, mais 1% para cada grupo de 12 contribuições. Não aplica a emenda constitucional 103? Não. E a média salarial? Para essas duas aposentadorias, da pessoa com deficiência, eu continuo aplicando o artigo 29 da Lei 8.213. Média dos 80% maiores salários de contribuição. Isso não sou eu que estou dizendo, é a emenda, artigo 22, que determinou. Acontece que na portaria 450 do INSS, que foi publicada, se eu não me engano, em abril, março ou abril deste ano, bem como no decreto 10.410, está bem claro que na aposentadoria da pessoa com deficiência será utilizada a média de 100% dos salários de contribuição. Então, observe que essas duas normas, seja a portaria ou o decreto, estão confrontando com a norma constitucional. Tá? Eu não tive ainda, até faço um apelo aqui, se qualquer colega tiver carta de concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência e puder encaminhar para mim, vou ficar bem feliz, porque ainda não visualizei nenhuma. Mas está claro, né, na portaria e no decreto, que o INSS vai utilizar a média de 100% dos salários de contribuição, quando deve utilizar a média dos 80% maiores. Isto é mais vantajoso para o segurado. Tá? Utilizar a média dos 80% vai ser sempre mais vantajoso no lugar da média de 100%, principalmente aqui na aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, fiquem atentos aí, porque aqui já é uma possibilidade revisional. Tenho dito que terrível nas últimas semanas, posso dizer assim, diz respeito ao divisor mínimo, a incidência do divisor mínimo no cálculo das aposentadorias.
Bom, para quem não conhece o divisor mínimo, ele estava lá no está ainda, né? Que está vigorando para os benefícios concedidos na vigência da Lei 9876, no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 9876. Lá eu tenho disposto a aplicação de um divisor mínimo no cálculo de idade, tempo de contribuição e especial, somente para essas três aposentadorias. E a questão que surgiu pós-emenda constitucional, se haveria incidência do divisor mínimo no cálculo dessas aposentadorias. E a gente vinha defendendo, desde a promulgação da emenda, que por ordem do artigo 26, que dispôs média de 100% do salário de contribuição, não há qualquer previsão de incidência de divisor mínimo. Se eu vou aplicar o artigo 26 no cálculo das aposentadorias, eu não posso aplicar o artigo 29 da Lei de Benefícios, nem o artigo 3º da Lei 9876. Eu tenho que aplicar exclusivamente a emenda constitucional. Ah, mas o que é que você está fazendo com a aposentadoria da pessoa com deficiência? Mas, neste caso, a emenda constitucional excepcionou. Disse que lá no artigo 22, que nada muda para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, tem uma previsão expressa. E nós vínhamos defendendo, então, que não aplica divisor mínimo no cálculo dos benefícios pós-reforma da Previdência. E, para nossa surpresa, eu digo surpresa porque eu entendia que seria diferente, o decreto 10.410 prevê a incidência de divisor mínimo, mas somente para benefício concedido com direito adquirido até o dia 13/11/2019. Isso quer dizer que benefício concedido pós-emenda 103 não tem incidência do divisor mínimo. Eu tenho dito em outros eventos que esta, com certeza, vai ser uma questão dirimida numa eventual futura lei que virá, né, para regulamentar o artigo 26 da emenda constitucional 103. Mas, neste momento, ainda nós não temos. Vocês vão observar, eu tenho aqui várias situações, isso acontece principalmente na aposentadoria por idade, benefícios que estão sendo concedidos, depois de excluídos os menores salários de contribuição, resta apenas um salário de contribuição no cálculo do benefício. Então, está claro, né, inclusive por parte da autarquia, que não há incidência do divisor mínimo. E esta é uma notícia muito interessante. Então, aqui eu matei duas curiosidades. Não há divisor mínimo para benefício concedido pós-emenda constitucional 103. E o decreto 10.410 prevê a incidência do divisor mínimo, mas para benefício concedido, né, com base no direito adquirido até o dia 13/11/2019, antes e depois da reforma da Previdência. Antes tem divisor mínimo, que é trágico nas aposentadorias por idade, e pós-reforma não tem divisor mínimo. Vamos lá. Não sei como que a Bruna vai fazer para resolver esse problema depois, mas a nossa sétima curiosidade, esta é bem bacana, veio com a Lei 13.846 de 2019. A lei é do dia 18 de junho de 2019 e fez uma alteração importante em um artigo da Lei de Benefícios. É claro que ela não alterou somente um artigo da lei, mas que diz respeito ao cálculo do benefício, alterou o artigo 32 da Lei 8.213. O artigo 32, então, a partir de junho do ano passado, tem duas redações. Tá? Tem duas redações. Uma redação original da Lei 8.213 e uma redação atual. Ô, Bruna, se você quiser dar algum toque, pode me mandar mensagem aqui no WhatsApp, que ele está aqui do meu lado, dá para eu ler, tá? Até porque a hora que eu terminar a minha explanação aqui, a gente vai ter que fazer alguma coisa, tudo bem? O artigo 32, eu escrevi sobre ele no meu primeiro livro, Cálculo do Benefício Previdenciário na Prática. É um livro de revisões, né, que foi publicado pela editora LTR, diferente deste livro aqui que a Bruna mostrou, né, que é o passo a passo do cálculo do benefício. Este aqui é um livro de cálculo de renda mensal inicial, tá? Um livro de cálculo só de valor de benefício. O outro livro, Cálculo do Benefício Previdenciário na Prática, é um livro de revisões. E lá eu escrevi um capítulo sobre atividades concomitantes. Isso aí. Eu escrevi um livro sobre atividades concomitantes. E o artigo 32 trata disso, né? Segurado que tem mais de uma atividade. Bom, eu sou um exemplo clássico, né? Eu sou professor e sou advogado ao mesmo tempo. Então, eu trabalho concomitantemente nessas duas atividades. Em alguns meses, eu tenho vários vínculos na atividade de professor. Eu dou aula pelo IEPREV, eu dou aula pela Escola Superior da Advocacia,
Então, eu dou aula em várias instituições. Eu tenho vínculos concomitantes na atividade de professor, mas também sou advogado, então eu tenho atividades concomitantes. Logo, é possível que eu tenha no cálculo do benefício, a partir da Lei 13.846, eu vou somar essas contribuições. Antes da Lei 13.846, ou seja, para benefício concedido até o dia 17 de junho de 2019, não havia, regra geral, essa possibilidade de soma das contribuições, o que era muito ruim para os segurados, que acabavam gerando um benefício de valor reduzido, um benefício menos vantajoso. E eu trabalho lá no livro algumas possibilidades revisionais com a redação original do artigo 32. Então, esta é uma questão. Antes da Lei 13.846, regra geral, nós não podíamos somar as contribuições no cálculo do benefício. Vamos agora? Professor, está me ouvindo? Sim, agora estou. Troquei o celular, fui para outro Instagram, vamos ver se dá, tá bom? Aí você dá sequência, você falou até o item 7, eu estava te ouvindo por outro aparelho, e vamos que vamos. Pessoal, o importante é ouvir o professor. Então, vocês só vão avisando aqui caso bugue, caso trave, como diz meu filho bugar, o professor, tá bom? Porque eu aqui no mais consigo me virar, tá bom? Tá, mas eu vou terminar o que estava falando. Eu estava no artigo 32, foi aí que você ouviu? Você estava ouvindo o artigo 32, Sim. né? Então, eu vou terminar e depois a gente bate um papo aqui, até porque já caiu mesmo, então não tem problema, né? A gente continua, o pessoal vai voltando. Mas eu estava finalizando para dizer que, então, a partir do dia 18 de junho de 2019, todos os benefícios concedidos a partir desta data, com direito adquirido a partir dessa data e com data de entrada do requerimento, o benefício vai ser calculado com base na soma de contribuições concomitantes. Ah, mas e se o benefício foi concedido antes? Houve a soma? Regra geral, não. O segurado foi bem prejudicado. É possível fazer alguma coisa? Tem uma interessante tese revisional. A causa de pedir da petição está no meu livro, né, o primeiro livro de cálculo, e é possível revisar. Tá? Temos vários julgados favoráveis, isso tem dado muito certo, tem várias ações nesse sentido. Então, é possível buscar a revisão dos benefícios concedidos anteriormente. Então, essa é uma boa notícia, é uma curiosidade também, algo que é preciso ser dito, e para que os colegas fiquem atentos neste ponto. Então, eu parei aqui exatamente na 7ª. Então, o que eu queria saber de você, se eu não acompanhei aqui, porque se eu fico olhando para os comentários, eu perco o foco aqui. Alguma questão, alguma dúvida? Olha, pelo que eu vi, porque eu estava bugada total, o pessoal foi mandando aqui. Mas eu vou aproveitar a live também, como aluna que sou, e eu tenho algumas dúvidas. Mas o pessoal, olha... Súmula TNU, achei que tinha... Olha só a ceguinha, achei que estava escrito sumiu tudo, já gelei. Eu vou te fazer as minhas perguntas, quem quiser, aproveita a oportunidade. Professor, A Maura está aí, pede para a Maura fazer uma pergunta. Maura, minha chefe do IBDP, tá aqui, professora também. Aliás, vamos ter uma live com ela em breve. Mas enquanto ela não manda a pergunta, eu vou mandar. Obviamente que eu tenho algumas, inclusive a Paula Godoy, que está conectada aqui, minha sócia, eu falei que dependendo da sua resposta, eu ia falar que era dela, dependendo da sua resposta, eu ia falar que era do nosso escritório. Então, dependendo do que você responder, é da Paula. Dependendo se for bom, é Martos e Godoy. A gente tem muita dúvida aqui, professor, quando a gente vai fazer o cálculo, porque assim, eu não sei aqui o pessoal que está assistindo, se são jovens advogados, se tem sistema, se não tem. Mas o mais importante é a gente entender o cálculo. Então, eu tenho um sistema, mas eu gosto de conferir manual. Porque se você não souber alimentar o sistema, vai dar erro. Então, assim, a gente tem dúvida em relação à questão do cálculo do benefício por incapacidade. Eu vou te colocar e aí você escolhe a forma como você quer responder. Se for uma bronca, você pula. E eu tenho muita dúvida, não sei se é só minha, se é só dela ou se é do Martos e Godoy,
sobre o fator, não é fator, o positivo, aquelas outras questões mais difíceis que eu, particularmente aqui no dia a dia, tenho dificuldade. Então, se você puder falar um pouquinho disso para mim, como aluna, vai Eu esclarecer não bastante. entendi. Ou só para a Eu não Paula, tá? entendi o fator. Eu não entendi o fator. O Qual fator você fator disse? previdenciário positivo, certo? Pode ser, pode ser. Mas Então, isso a vamos gente não lá. consegue entender, porque às vezes na carta de concessão, porque vem a carta de concessão, e quem acha que o INSS manda a carta de concessão 100% correta, eu tenho observado aqui que, inclusive, nesse período em que está saindo os benefícios um pouco mais rápido, está cada vez mais errado. Eu não sei se são só as minhas, que eu sou sortudo ou não, mas está vindo com muito erro. E às vezes o advogado que não está acostumado ali, não fez um curso de cálculos, não conhece o professor Sérgio Jeromes, comemora a concessão, os honorários, mas esquece que a carta com certeza, olha aqui, 99% está errado. Bom, vamos lá. Não sei, o percentual de equívoco eu não sei. Acho que, assim, pelo que eu tenho acompanhado, é menor. Porque a gente tem uma série de problemas, né? Ele pode ser oriundo de determinados detalhes, não só de um ponto. Mas vamos por parte. Não está dando para ensinar carta de concessão agora, porque está tudo terror. Se você olhar numa carta de concessão, está lá, benefício concedido nos termos da Lei 9876. Não é mais nos termos da Lei 9876. E os alunos têm me perguntado, ora, esse benefício foi concedido pós-reforma e foi calculado de acordo com a Lei 9876. Não, está aparecendo lá 9876, porque deve ser algum problema que precisa ser alterado no sistema. Então, não dá para tirar conclusão disso. Aliás, eu tiro a conclusão de que está equivocado, né? Então, esse é um ponto. Agora, você me perguntou e já me provocou para a próxima curiosidade, né? Que seria a oitava, por problema no cálculo do benefício. Mas você questionou sobre fator previdenciário. Boa pergunta essa, porque eu não havia pensado neste ponto. Fator previdenciário pós-reforma da Previdência, eu só tenho, posso ter em dois benefícios. Na regra de transição número 3 da aposentadoria por tempo de contribuição, que é a regrinha do pedágio de 50%. Tá bom? Então, veja, ali a aplicação do fator é obrigatória. Não tem jeito de eu correr dele. Se o fator previdenciário ele é negativo, ou seja, menor que 1, vai dar 0 até 0,99, ele vai reduzir o valor do benefício previdenciário, porque ele reduz o valor da média. O fator é multiplicado pela média de 100% do salário. Então, se ele for menor que 1, ele reduz a média e piora o benefício. Se o fator previdenciário é maior que 1, 1,01 pelo menos, eu vou multiplicar este 1,01 pela média, e aí vai aumentar a média. Isso quer dizer, se o fator é menor que 1, ele prejudica o segurado. Se ele é maior que 1, ele beneficia. Na aposentadoria, por tempo de contribuição, regra de transição, o fator tem aplicação obrigatória, positivo ou negativo. Outra situação que eu posso aplicar fator previdenciário é na aposentadoria da pessoa com deficiência, porque continua sendo calculado como era, de acordo com a Lei Complementar 142. E a Lei Complementar prevê a aplicação do fator, mas somente se ele for beneficiar o segurado. Na aposentadoria da pessoa com deficiência, eu só aplico o fator se ele for maior que 1. Maior que 1. Se ele for menor que 1, eu não aplico. Por quê? Porque ele reduz o valor do benefício previdenciário. Não sei se era esta o seu questionamento, ou se era este o seu questionamento. Você falou alguma coisa sobre benefício por incapacidade. Benefício por incapacidade antes da reforma da Previdência, nós já não aplicávamos fator sobre ele. E não tinha muita diferença no cálculo do benefício por incapacidade. Pós-reforma, a aposentadoria por incapacidade permanente, né, a antiga aposentadoria por invalidez, ela pode ter alíquota de 100% ou alíquota de 60% mais 2% para cada ano de contribuição, além dos 15 para a mulher ou além dos 20 para o homem. Quando que eu vou aplicar a alíquota menor que 100, podendo chegar a 100%, ou alíquota de 100%? Quando a incapacidade que originou a aposentadoria por incapacidade permanente tem relação ocupacional, auxílio acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, a alíquota vai ser diretamente de 100%.
é o benefício acidentário. A aposentadoria por incapacidade permanente acidentária tem alíquota de 100%. E as demais hipóteses, eu não aplico alíquota de 100%, vai ser 60% mais 2% para cada ano, além de um tempo mínimo. Isso tudo está no artigo 26, parágrafos 2º, 3º e 5º da emenda constitucional. Depois, você comenta dos equívocos no cálculo do benefício. Ora, eu marquei aqui, como curiosidade, um equívoco que é muito comum. E não acontece só antes da reforma ou agora. Sempre aconteceu e continua acontecendo. Quando você pegar uma carta de concessão, olhe bem para a relação de salários. É muito comum, no meio dos salários de contribuição, aparecerem valores correspondentes a um salário mínimo. Isso é muito comum. Pode pegar uma carta de concessão aí, que possivelmente você vai encontrar. Olha, o salário de contribuição limitado no mínimo, ele pode acontecer por alguns motivos. Primeiro, o que é correto, o segurado recolheu com base no salário mínimo. Ok, aí não tem problema, vai aparecer salário mínimo mesmo. Mas o que acontece com frequência, está errado, é no caso de segurados que são empregados, contribuinte, segurado obrigatório, na modalidade empregado, e que estavam trabalhando para uma determinada empresa, com registro na carteira de trabalho, e por algum motivo, o salário de contribuição não aparece no CNIS. Por quais motivos isso pode acontecer? Talvez porque a empresa não recolheu a contribuição, ou ela recolheu, mas a informação não chegou até o INSS, teve um problema na transmissão dos dados, das informações, e os salários de contribuição não estão no CNIS. Quando os salários de contribuição não estão no CNIS, e o INSS for conceder um benefício, ele vai lançar o valor de um salário mínimo. Ele vai contar o tempo de contribuição, mas lança salário mínimo. Aqui eu estou falando de segurado empregado, doméstico ou trabalhador avulso. Porque nesses 3 casos, a responsabilidade pelo recolhimento não é do empregado, é do empregador. E se ele não recolhe a contribuição, o segurado não tem nada a ver com isso. A responsabilidade é dele e o segurado não pode ser prejudicado. Mas se a informação não está no CNIS, eu vou considerar o quê como salário de contribuição? Você prova o valor da sua remuneração e eu vou lançar o valor da remuneração como salário de contribuição, sempre limitado no teto, né, quando for o caso. E isso acontece com tanta frequência, mas com tanta frequência que chega a ser assustador. E as pessoas não observam. Recentemente eu analisava uma aposentadoria de uma segurada se aposentando por tempo de contribuição e 14 anos dos 30 estava tudo limitado no salário mínimo. E ela trabalhou 30 anos na mesma empresa, ou seja, os valores estavam equivocados. E o INSS lançou o salário mínimo porque não tinha no CNIS 12 anos de salário de contribuição. O INSS ele computa o tempo de contribuição, mas o salário de contribuição ele lança como salário mínimo. Até porque tem disposição legal para isso, né? O artigo 35 e o 36 da Lei de Benefícios e o artigo 36, parágrafo 2º do Decreto 3048 diz que se não tem a informação do salário de contribuição, lança salário mínimo. Mas o benefício deve ser revisto quando dá prova do salário de contribuição. Então, aqui eu já tenho uma possibilidade revisional. É que, neste caso, foram 12 anos de contribuição. Salta aos olhos, né? Mas, geralmente, são 3, 4, 8, 10. Então, fiquem atentos com relação a isso. Esse é o maior equívoco que acontece no cálculo do benefício previdenciário. Agora, eu acho que, você comentou, grande parte das concessões estão equivocadas, é mais por conta de toda a mácula que a gente tem na carta de concessão atualmente. Está muito bagunçado. Os benefícios estão sendo concedidos com direito adquirido, mas não tem na carta de concessão essa informação, então fica tudo bagunçado. A gente tem que estudar a carta de concessão para entender. Outro dia, eu e o professor Rodrigo Sodero ficamos, acho que 2 horas numa conexão online, estudando uma carta de concessão, para chegar à conclusão, o que é que aconteceu naquele caso, né? Parece que o INSS concedeu um benefício maior, mas na verdade não, né? Foi com base no direito adquirido, com a evolução da renda para 2020, então é assim, está muito difícil atualmente, né? A única coisa que a gente pode dizer é tomem cuidado, porque nem tudo parece estar errado, né? Na verdade não.
está muito confuso, isso é verdade. Ainda está aparecendo o fator previdenciário nas aposentadorias, ele aparece como zero, mas continua aparecendo. Então, está difícil, eu concordo com você. Tá? Mas preste atenção nesse ponto dos salários de contribuição. E, por fim, depois a gente continua, faltam 2 tópicos aqui. Você falou de sistema de cálculo, né? Você sabe muito bem, porque já me ouviu falando, que eu digo que o sistema de cálculo não serve para nada se você não conhece cálculo. Porque ele não faz as coisas para você. Ele fica lá, paradão, te esperando, né? Ele faz pergunta para você. A primeira pergunta, por exemplo, é: qual é a data de início do benefício? Se você responder aquela pergunta e as demais, o simulador de cálculo ele te entrega um resultado em segundos, né? E eu estou atuando lá no simulador de cálculos do IEPREV, né? Para quem não sabe, eu me tornei diretor de cálculos do IEPREV desde março. Eu sou diretor de cálculos do IEPREV e estou atuando na parte dos simuladores de cálculo. Tá? Então, tem uma equipe no IEPREV que constrói os simuladores, que são os programadores, né? Os caras são assim, são demais, né? Então, muita coisa que eu não conhecia sobre sistema, estou tendo assim algum contato inicial, e a minha parte é trazer essa questão da legislação, de como calcular os benefícios. Recentemente, nós até lançamos um simulador de atrasados, de liquidação de sentença. Veja, eles são fantásticos. Os simuladores são fantásticos. Né? Do IEPREV, eu posso dizer com toda segurança, porque eu estou atuando nele, nós estamos trabalhando. Tenho feito aí várias propagandas dele. Então, veja, nós criamos lá no simulador de atrasados um formulário. Então, você de cara vai cair num formulário. Você vai preencher as perguntas que ele te faz. Número do processo, data da distribuição da ação, data da citação, qual o índice de correção monetária, qual o percentual de juros, qual o percentual de honorários, qual o valor do benefício, qual a data de início. Se você responder todas essas informações corretamente, você aperta um botão calcular, em menos de 30 segundos ele te dá o cálculo, está pronto. Então, veja, o cálculo não é o problema, como eu tenho insistido. O problema é o estudo. Demora mais você estudar o processo, extrair as informações para responder as perguntas do formulário. Só não ache que o simulador de cálculos ele é mágico. Né? Eu conto uma história de quando eu era criança, as coisas eram muito mais difíceis do que atualmente, mas o meu sonho era ter um carrinho de controle remoto. Né? Eu ficava na minha cabeça, eu ficava imaginando, e quando eu controlasse aquele carrinho, eu sentiria a sensação de estar dentro dele, né? De estar pilotando o carro. Simulador de cálculo, você não pode ter essa sensação, porque ele depende de você. Tá? Ele não faz tudo o que você acha que faz, sozinho. Você precisa lançar informações nele, você precisa lançar os parâmetros para que ele elabore o cálculo. Então, poxa, essa é uma curiosidade mesmo. É uma informação importante que você pontuou muito bem. Eu quero te interromper, professor, só para dizer, pelo menos por mim aqui, eu vou dizer pela minha amiga e sócia, que eu já vi que ela sente a mesma coisa. Quando você abre o sistema de cálculo, você fala, quando você tem acesso a um sistema de cálculo, você já se sente o super advogado. Aí você abre ele e fala, nossa, ele importa o CNIS, que sensacional, vai me dar o cálculo pronto. De repente ele começa a te fazer perguntas, aí você fala, o que é isso? Considerar salário abaixo do mínimo? E agora? E agora com a reforma, você quer o cálculo antes da reforma, depois da reforma, aí você fala, ué, ele não fazia tudo sozinho? E não, se você não souber pelo menos o básico, não tem milagre no sistema. Não tem. Estou errada? Pode falar, professor. Não está. É o que eu estou falando aqui, né? Estou tentando deixar claro para os colegas que não se iludam. Eu conheço várias pessoas que compram um sistema de cálculo e nunca conseguem usar. Porque uma coisa depende da outra. Né? Você compra um simulador, mas depende de estudo dos cálculos previdenciários, da matéria previdenciária. Tanto é que lá no IEPREV, eu tenho gravado vários tutoriais de como utilizar o sistema. Eu dei um curso sobre a revisão da vida toda, está lá no site disponível. E eu faço um cálculo da vida toda no simulador, no curso, ao vivo. Né? Falar que você tem que importar o CNIS, cuidado com o tempo de contribuição, cuidado com o fator previdenciário, cuidado com salários. Então, você já tem um caminho.
dei um curso sobre liquidação de sentença e gravei um tutorial de como utilizar o simulador de cálculo de liquidação de sentença. Então, é passo a passo. Acessa o site, faz o login, onde você vai clicar, sabe? Bem lúdico mesmo, a fim de deixar, não sei se a gente consegue, no 100% dos casos, mas mais tranquilo para quem vai utilizar. Porque, de fato, não é assim, não é uma inteligência artificial. Você fala e ele vai fazer. Então, esse é um ponto. Mas antes de partir para os dois últimos tópicos, e aí eu vou dar duas curiosidades aqui sobre honorários advocatícios. Fala um pouquinho aí. A gente tem algum curso para ser lançado aí? Nós? Eu e tu e eu? Vamos! Eu até tava deixando para falar no final, porque eu não quero que as pessoas pensem que essa live é só para vender o curso, porque não é. Gente, eu tô falando da minha experiência enquanto advogada. Eu advogo há 4 anos e, assim, primeiro, depois que eu conheci o professor Sérgio Jeromes, eu entendi o sistema de cálculo. Então, eu tinha um sistema, eu reclamava dele, mas eu não sabia usar. Não tenho vergonha de dizer, porque é bem isso. E nós, ai, que emoção, vamos lançar o curso do professor Sérgio Jeromes. Eu vou falar aqui para vocês, sem vergonha nenhuma, é um curso que eu vou ser aluna, que é sobre... Pode falar, professor. Cálculo de RMI, né? Cálculo de RMI, gente, porque eu e minha sócia, a gente fica aqui, às vezes, brigando, se unhando. Por mais que eu esteja há um tempo nisso, eu não me atentava e não dava a devida atenção para isso. Eu realmente achava que o sistema ia fazer tudo. E quando você começa a entender um pouquinho sobre cálculo, eu não sei explicar para vocês, mas parece que um mundo se abre na sua frente. E você fala... E o professor Sérgio Jeromes, não é porque eu estou na frente dele, eu já falei isso para ele há muito tempo já, parece que ele te ensina de uma forma que você fala, não acredito que é só isso. E eu não sabia. Então, com o intuito aí de ajudar vocês e a mim com as minhas dificuldades, me baseando por ela e pela dos meus colegas, a gente vai trazer o curso de RMI. Inclusive, já aproveitando, além do sorteio do livro, ai meu Deus, com o meu Instagram bugado, já nem sei onde está meu livro. Mas a gente vai ter o sorteio do livro. Ai, achei aqui, ó. Eu tô com os meus assistentes aqui. A gente vai ter o sorteio do livro e a gente vai abrir o sorteio para uma vaga no curso dele. E vocês vão ver que eu vou estar como aluna, faço questão, porque eu tenho essa dúvida aqui, a minha sócia tem, então já fica aí a dica, né, professor? Sim, alguém perguntou se vai ensinar a calcular atrasados. Esse vai ser um outro curso que nós vamos lançar. O primeiro é o cálculo de renda mensal. E eu vou te explicar o porquê. O que é que a gente quer no cálculo dos atrasados? Eu não vi de quem foi a pergunta aí. O que é que a gente quer no cálculo dos atrasados? Exatamente, calcular o que o INSS nos deve de atrasado, né? Isso acontece na fase de cumprimento de sentença. E os processos que chegam na fase de cumprimento de sentença geralmente são de concessão ou de revisão. Então, veja, se eu quero conceder o benefício, eu preciso da renda mensal inicial. Então, por isso que esse curso vem primeiro, depois liquidação de sentença. E revisão é a mesma coisa. O segurado já está recebendo um benefício e ele quer melhorar a renda. Revisão de renda mensal inicial. Existem revisões que não são de renda mensal inicial, são revisões de reajustamento, mas esse é um assunto mais técnico. Então, primeiro, uma ordem cronológica, nós estudamos renda mensal inicial e depois, no segundo curso, que não temos uma data ainda, nós vamos falar sobre liquidação de sentença, que são os cálculos dos atrasados. Tá? Eu devo lançar aí nos próximos dias um curso de liquidação de sentença. Eu nem me lembro mais quando vai ser, mas é nos próximos dias. O nosso vai acontecer mais para o final desse semestre. O prof, sem querer, a intimidade com o professor, gente, eu morro de medo dele, tá? Mas assim, eu trato ele com muito carinho e respeito. Não é aqui a intenção ficar vendendo o curso, mas, gente, nós do IBPJUR vamos lançar o curso do professor Sérgio Jeromes com a autorização dele, com um valor super acessível, porque uma das coisas que eu tenho falado, tanto com o professor quanto com os meninos do IBPJUR, que são os meus chefes,
é que não adianta a gente querer levar informação e conhecimento com um preço de cursos altos. Para mim como aluna, eu sei a dificuldade. Então, nós do IBP Juris estamos com esse compromisso, né, professor, de trazer a acessibilidade. Será que eu falei certo, gente? É isso. Para que vocês tenham acesso. O curso do professor Sérgio Jeromes que eu fiz não foi em São José. Eu andei quilômetros e quilômetros porque eu sabia da minha necessidade. Hoje a gente está com essa facilidade dos cursos online. Então, professor, vou puxar a sardinha aqui. Vocês têm que esperar o nosso, que o preço vai estar muito Mas bom. isso é muito relevante, né? Aliás, é muito relativo. Depende do momento, depende do lugar, da estrutura, o que é que a gente vai Sim. fazer. Preço é relativo. Às vezes o caro sai barato, né? Se você resolve um problema que você tem, está sentado em cima, aí que eu costumo dizer, né? Às vezes a gente senta em cima de um problema que não consegue resolver. É o que você falou, a alegria de resolver um problema, né? Quando você faz um cálculo, puxa, eu me lembro dos primeiros que eu fiz. Assim, eu consegui concluir, aquilo te dá uma satisfação diferenciada. E a gente não pode também querer dizer, deixa de hipocrisia, mas a gente não leva informação sem curso, não tem jeito. Né? Alguém precisa ensinar. Né? Cada professor na sua linha de pensamento. Essa live a gente traz informações, mas eu não consigo mostrar material, não consigo mostrar planilha, não consigo mostrar simulador de cálculo, não dá. Então fica inviável. Né? Bem, a gente só consegue levar informação desse jeito. Então a ideia é trazer informações para que vocês conheçam a Bruna, conheçam o IBPJUR, conheçam o professor Sérgio, que vocês não conhecem ainda, e sigam lá no Instagram, é o que é mais importante. Agora, duas últimas dicas. Uma delas, eu coloquei uma e já mais duas espécies dentro do gênero aqui. Honorários de sucumbência, para a gente encerrar, que já estão quase 1 hora de live no total das duas, né? Falando um pouquinho agora, deixando de renda mensal inicial. A Maura está puxando meu saco. A Maura, ela trabalha comigo, então ela é suspeita para falar, não vai. Aliás, ela perguntou qual é o nome do meu escritório. Também é brincadeira, porque ela já sabe, né, que o nosso escritório aqui, meu, doutor Tiago, é o Jerônimo Menegal, da Sociedade de Advogados. O que é menos importante nesse nosso bate-papo, só para responder a brincadeira dela aí. Eu tenho certeza que ela está dando risada lá essa hora. Mas honorários de sucumbência. Duas dicas importantes. Aí dá para você aproveitar aí a dica que eu vou dar agora, até porque sucumbência é um dinheiro só do advogado, a parte não tem nada a ver com essa verba, né? Está lá no Estatuto da Advocacia. Honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença. Veja, quando a gente vai apurar os atrasados, nós vamos elaborar uma planilha de cálculo. Olha o cálculo aqui de novo. Não tem jeito de iniciar um cumprimento de sentença sem cálculo. É requisito do cumprimento de sentença. Artigo 534 do CPC, ajuntada nos autos de um demonstrativo de cálculo. Então, a gente vai apurar as parcelas em atraso. Essa é a pior fase do processo. A pior parte dos cálculos é a liquidação de sentença, porque aqui um tropeço, um deslize, a gente perde ou deixa de ganhar dinheiro. Então, vamos imaginar, você apurou lá R$100 mil de atrasados. Nesta planilha, eu vou ter que mostrar também qual é o valor dos honorários de sucumbência. E aí depende do que foi arbitrado na sentença, né? Ou no acórdão, às vezes, se é um percentual mínimo de 10%, se é de 15%, se é de 20%, que é o limite no direito previdenciário. Mas, para aplicar o percentual, eu vou precisar de uma base de cálculo. Eu vou aplicar 10%, 15% ou 20% sobre qual valor? E o CPC responde isto, né? Está no parágrafo 3º do artigo 85, que os honorários terão como base de cálculo o proveito econômico. Proveito econômico é aquilo que você aproveita no curso do processo. Então, vamos pensar, só a título de um exemplo. Você ingressou com uma ação de concessão de aposentadoria por invalidez, né? Ainda aposentadoria por invalidez. Você está executando um benefício concedido antes da reforma da Previdência. E o valor dele é de R$2 mil. Só que no curso do processo, no começo do processo, o juiz despachou mandando implantar o benefício imediatamente, restabelecer um auxílio-doença. E no curso do processo você recebeu um auxílio-doença de R$ 1.820, valores redondos para ficar fácil. E a sentença procedente mandou conceder a aposentadoria por invalidez.
Estou dizendo invalidez porque ainda antes da reforma da Previdência. Agora, veja. O segurado tem direito a uma aposentadoria por invalidez de R$ 2.000. Só que ele recebeu 1.820 no curso do processo. Agora a gente vai fazer o abatimento. 2.000 menos 1.820, o segurado vai receber uma diferença de R$ 180. Tá? Isso pensando em um mês apenas. Mas na execução nós temos vários meses. Sobre este valor, sobre o valor do proveito econômico, eu vou aplicar o percentual de honorários. Agora, eu disse que o segurado tem a receber R$ 180. Eu vou aplicar o percentual sobre 180, que é a diferença entre um benefício e outro, ou eu vou aplicar 10% sobre o valor do proveito econômico? O que é que eu aproveitei com o processo? É a diferença entre a aposentadoria e o auxílio-doença, ou eu aproveitei a aposentadoria? O proveito econômico é o valor total do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. Então, sucumbência não é sobre a regra geral, não é sobre a diferença entre um benefício e outro. Neste caso, seria 10% sobre R$ 2.000 e não sobre R$ 180. Tá? E eu vejo aqui, não sei se você sabe, mas eu faço por mês, eu não faço muitos cálculos, né? Outros colegas me contatam para fazer cálculo. Eu devo elaborar por mês para outros colegas uns 20 cálculos, mais ou menos. Né? É pouco, porque eu não tenho uma empresa de cálculo, eu atendo alguns colegas, né? De forma personalizada. E eu vejo o cálculo do INSS, às vezes até da contadoria. E quando ele vai calcular a sucumbência, os honorários do advogado, ele calcula sobre a diferença entre um benefício e outro. Mas está errado isso, porque sucumbência é sobre o proveito econômico. Está no Código de Processo Civil. E antes já era assim, né? O valor da condenação não é o valor da diferença entre um benefício e outro. É o valor da condenação. A sentença condenou na aposentadoria, então ela é a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Se você aceitar receber honorários sobre a diferença, você estará recebendo, na maior parte dos casos, menos de 1/10 do que tem de direito de sucumbência. Então, aqui, assim, as diferenças são gigantescas, são muito grandes. Então, fiquem atentos a isso. Base de cálculo dos honorários. Só é importante lembrar que este assunto, o benefício recebido no curso do processo, ele entra na base de cálculo dos honorários. Está pendente de julgamento no STJ no tema 1050. Tá? O STJ tem uma jurisprudência formada sobre o assunto, de que o valor que o segurado recebeu no curso do processo tem que ser descontado. Mas descontado só para o segurado. Dos honorários, não. Ele entra na base de cálculo. Tema 1050 do STJ. Foi afetado recentemente esse tema. E sobre honorários ainda, súmula 111 do STJ. A súmula 111 do STJ diz que honorários de sucumbência eu só vou receber sobre as parcelas devidas até a data da sentença. Né? E agora vem o novo Código de Processo Civil e diz que a base de cálculo dos honorários não é mais sobre o valor da condenação apenas, mas sobre o valor do proveito econômico. Proveito econômico é tudo que eu aproveito no curso do processo e não apenas até a data da sentença. Já temos vários precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo determinando o afastamento da súmula 111. Olha que fantástico. Ao invés de receber honorários sobre as parcelas devidas até a data da sentença, você recebe no mínimo até a data do acórdão. Olha a diferença que isto faz de honorários de sucumbência. Né? Então, isto é fantástico. E por último, aí eu deixo você falar, né? Já te cortando aqui, é o tema 1013 do STJ, que foi julgado recentemente favorável ao segurado. Este é um assunto que eu venho falando há bastante tempo e diz respeito à seguinte situação. O segurado vai ao INSS, requer um benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e o INSS indefere o benefício. Então ele te procura, ele vai até o seu escritório e diz, doutor, pelo amor de Deus, o INSS indeferiu o meu benefício. Você pode entrar com uma ação judicial? Você diz, sim, claro, distribui a ação de concessão de benefício por incapacidade. Vamos falar de um auxílio-doença. Só que o processo demora, né? Citação, contestação, perícia, manifestação ao laudo, sentença, recurso, e aí vai. E o segurado ele não consegue aguardar o processo, porque começa a chegar o aluguel, a conta de luz, a conta de água, né? Ele precisa pagar as contas. O que é que ele faz? Mesmo incapaz, aguardando o processo terminar, ele volta para o trabalho. E aí ele deu sorte que a sentença foi de procedência. Mandou conceder o benefício previdenciário. Aí nós vamos iniciar a fase de cumprimento de sentença. Na execução, nos meses em que o segurado voltou para o trabalho,
o INSS não vai querer pagar o auxílio-doença, objeto da condenação. Ora, mas por que eu voltei para o trabalho? Eu voltei para uma situação de necessidade, correndo o risco de piorar, agravar a situação, o estado mórbido do segurado. Ele volta a trabalhar por necessidade, colocando em risco a sua saúde. Então, a gente discutia nesses casos que, ainda que eu tenha voltado a trabalhar incapaz, naqueles meses eu vou receber auxílio-doença, o INSS tem que me pagar. Porque se eu permitir que ele desconte o benefício, eu estou premiando a ineficiência dele. Né? E o STJ disse que, naqueles meses em que o segurado voltou a trabalhar, desde que ele esteja incapaz, é possível receber benefício por incapacidade, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Isto é objeto da súmula 72 da ATNU, já está simulado há algum tempo esse assunto, e o STJ agora fez pacificar a jurisprudência. Precisamos aguardar se haverá recurso extraordinário, acredito que sim, mas este também é um ponto muito relevante, que aí diz mais respeito ao segurado, né? De uma questão de aplicação de justiça aqui, porque se eu impedir que ele receba benefício nos meses em que voltou a trabalhar, aí eu estou penalizando o estado de necessidade, estou premiando o INSS. Fica muito fácil. A autarquia não vai ter muito interesse em conceder o benefício, porque se ele volta a trabalhar, ele não recebe. Né? Então, agora, eu acho que a solução do tema 1013 foi bem interessante sob o ponto de vista do segurado. Então, estas, acho que eu falei aqui, sobre as que eu marquei, foram 11 curiosidades, fora que nós acabamos comentando aí, além do que está aí. Então, a ideia era exatamente essa, trazer algumas informações importantes, o que é muito diferente de um curso. Né? O curso, a gente abre material, abre planilha, e aí é bem diferente. Posso falar agora? Aquelas que já tomam bronca ao vivo e a cores. O professor é ótimo, gente. Eu brinco com um monte de medo dele na aula. Quando você acha que você está super atenta, de repente seu filho mandou uma mensagem, a hora que ele vai falar Bruna, e ele sabe o nome de todo mundo. Impressionante. Mas, professor, você encerrou com esses 11 pontos com um tema que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí têm dúvida ou não sabia. Então, não poderia ter encerrado de uma forma melhor. Eu tenho duas coisinhas aqui para reforçar. A primeira, que não é as duas, então são três, né, Bruna? É que eu não estou conseguindo acompanhar todas as dúvidas, todas as perguntas. Quem quiser, depois pode mandar inbox as mensagens. Eu tento responder vocês. Se eu não souber, eu tento recorrer aos já formados mestres professores. Mas para que vocês tenham as dúvidas aí dentro do possível sanadas, tá bom? Porque aqui ao vivo é mais difícil. Quero dizer que a gente vai ter o sorteio do livro. Gente, o livro dele vocês têm que ter. Esses dias tô num grupo lá cheio de advogados e estavam pedindo indicação de livro de cálculos atualizado com a reforma. Então, ó, o dele é atualizadíssimo e é super tranquilo de você entender, porque cálculo é uma coisa difícil. Então, ó, eu uso e super indico. E nós vamos ter o sorteio desse livro. E o Luiz, da Luijur, meu parceiro querido, que eu vivo enchendo as paciências dele também, deu 10% de desconto para vocês que estão aqui na live, que quiserem comprar o livro. Aí, ó, ele já colocou o site aí, ó. Ele tá aqui? Aí, ó, www.lujur.com.br. Pronto, ele tá dando 10% e, gente, além de estar na live com o professor Sérgio Geromes, eu tenho que dizer para vocês que praticamente venci na vida. Eu tenho um código no meu nome de desconto. Então, o código é Bruna10. Ai, gente, não dá para fingir costume falar, olha, eu tenho um código. Mas o Luiz é meu amigo, ele deu 10%. Código bem fácil, Bruna10, 10% de desconto na compra do livro. E comprem, porque eu garanto, vocês podem ir lá e me xingar no meu Instagram. Não vai me xingar não, mas vocês podem ir lá e me dizer se é ou se não é bom. E o nosso curso, que será dia 13 de agosto, a aluna já assim que abrir as inscrições, eu estarei lá inscrita. E quero agradecer demais, professor, você. Eu sou uma aluna que morre de medo de você, mas eu te admiro. Eu lembro o dia que eu te conheci, foi muito engraçado. A gente estava, acho que era num congresso, eu acho que era lá
promovido pela Maura, inclusive. Alguma coisa assim lá em Itaquera. Você sentadinho lá na frente, eu... Meu Deus, é o Sérgio Jeromes, ai meu Deus. E ele todo sério, porque assim, ele não só é sério, bravo, como ele tem essa pose, entendeu? E quando ele pegou o microfone e começou a falar, eu só pensava, gente, eu não erro. Quando eu admiro um professor, é porque o meu sexto sentido realmente é certo. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Sou sua aluna, serei eternamente. E, nossa, é um prazer muito grande te receber aqui e ter um curso seu de novo e sempre. Obrigada, professor. Não, eu que agradeço e a bondade. Eu não sou bravo, não. Eu só sou assim. Eu sou fechado, assim, sou quieto. Mas foi verdade, nós nos conhecemos lá no congresso, no simpósio de Itaquera, né? Organizado pela Isso. Maura. E no dia eu falei sobre atividades concomitantes. Você falou, agora eu entendi esse negócio, eu lembro. Mas a honra é minha de estar aqui. E alguém perguntou se esse curso serve para contador. Olha, se o contador trabalha com cálculos previdenciários, mais do que serve, né? Tem muito contador que tem muito mais facilidade do que advogados previdenciaristas, porque lidam com, assim, tem mais facilidade com cálculos, né? E Sim. ainda estudam direito previdenciário, né? Tem professores que são contadores, inclusive, talvez tenham uma vantagem nisso, né? Então, se o colega é contador e estuda direito previdenciário, serve muito, tá? Serve muito. Então, Bruna, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Venham com a gente fazer o curso. Peço que acessem também ieprev.com.br para ter informações sobre o simulador de cálculo. A gente, sempre que possível, vai mostrar os simuladores nos cursos, então depende muito da quantidade de horas, obviamente. E eu vou trazer neste curso as informações práticas, né, de como calcular cada benefício, já chamando atenção para alguns pontos, como, por exemplo, a ausência de salários de contribuição, o que é que a gente pode fazer. Então, assim, é um curso bem prático, né, que dá para você ter uma noção do que acontece em cada uma das modalidades de cálculo de renda mensal inicial para cada um dos benefícios, tá? Então, de novo, agradeço a você pelo carinho e oportunidade e aos colegas que ainda estão aí nos assistindo. É sempre uma honra e boa sorte aí para quem for ganhar o livro, né? Você vai fazer o sorteio depois, é isso? A gente encerra aqui daqui 10 minutinhos para dar tempo de quem não foi lá e fez as regras do sorteio poder fazer. 10 minutinhos a gente volta, faz o sorteio. E amanhã nós vamos fazer o sorteio às 6 horas da tarde de uma vaga para o curso do professor Sérgio Jeromes. Então acompanhe aqui na página do IBPJUR e, gente, siga o professor Sérgio Jeromes, porque quando ele lançou um post sobre atividade concomitante, foi como se clareasse a minha mente. Então, ele é sensacional. A didática dele vocês não vão ver em outro lugar, porque cálculo o trem difícil, mas ele fala de uma forma que fica fácil. Então é isso, boa Olha sorte aqui, para quem alguém, vai ganhar. só para te interromper, alguém escreveu aqui a crimosilhotmail.com, ela é de Pacaembu, a terra natal dos meus pais. Ah, eu adoro esse lugar. Pacaembu fica uns 650 quilômetros daqui de onde eu estou. A cidade que eu amo do fundo do coração. Então, assim, eu sempre vou ter um carinho especial com quem manda alguma mensagem. Olha, eu sou de Pacaembu, então aí está uma colega de Pacaembu. Professora, eu Eu... já sabia dessa afinidade, porque Pacaembu te Sabia. lembra o quê, né? Para mim, por isso que eu tenho essa Corinthians, né? afinidade com você. Eu não vou falar muito aqui, mas Pacaembu, né? Corinthians, né? Claro. Que os palmeirenses, Rodrigo Sodero, José Sodero, não nos ouçam. Viu? Falei que eles tinham que ter algum defeito, professor. Então tá bom, muito obrigado e a gente se Obrigada, encontra em breve. professora. Um beijo, Até viu? logo. Beijo. Tchau.